E aí, minha salada de frutas, Como é que né? tá? Tomando de conta, né? A batatinha já foi. Né? Batatinha foi. Tá? Foi salada de frutas porque hoje a gente tem a nossa primeira figura feminina, né? Pra dar um tom diferente, né? Fazer uma coisa... E aí a gente vai conversar hoje com a nossa amiga... Ruth? Raquel. Raquel Sarati, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A primeira mulher Muito obrigado por aceitar nosso convite, pelo seu tempo. Isso. Obrigada a vocês pelo essa- convite. Agora estou aqui, né, no meio de tanto brinquedo, tanta coisa que remete aí à infância, a esse universo maravilhoso que nós fizemos parte, né, como pai, como mãe. Isso. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Massa. Bom demais. E somos crianças adormecidas, né? Com A gente ainda certeza. brinca e Com precisa certeza. brincar, né? E quem puder ainda continuar com aquela criança que está dentro, que se perdeu, às vezes é bom. Resgate. Tem muitos momentos que é bom resgatar, né? Com certeza. E hoje nós estamos aqui com a nossa amiga para falar algo de bastante interessante e bem polêmico, né? Assim, Vixe, eu acredito assim, Polêmico? eu acredito polêmico porque a dieta, a nutrição, essa coisa do não poder comer o açúcar, né? Tem as coisas, né? Tem os mitos e verdades que a gente vai conversar aqui. Então vamos lá. eita, polêmico, viu? Nem eu sei o que é que ele preparou aí. Na verdade, né, a gente tem que saber filtrar muito bem esse terrorismo nutricional que Pois é. acontece nas redes sociais, que trazem muitas restrições e que fazem com que algumas pessoas vão para esse lado de que tudo não pode, tudo não deve, né? A alimentação vira quase que um desafio diário do que você vai fazer. E sempre aparece um vilão novo. Exato. Né? E existe um equilíbrio entre isso, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar dentro desse equilíbrio. É o mais saudável em todos os âmbitos. E eu sempre busco o equilíbrio. E é isso. Acho que a gente vai conseguir falar sobre isso aí no decorrer do... Ah, vamos sim. Até água demais faz mal, né? Sim. Com certeza. Então, tudo requer essa redução da volatilidade aí. Porque equilíbrio estático não existe mesmo, só quando a gente morre, né? Vixe. Fica ali aquela ondinha. O desequilíbrio, né? Quando É o desequilíbrio. cria demais. É o a gente tem desequilíbrio que- mesmo, né? A gente tem que lutar para poder trazer aqui assim, ó, para E não ficar parado. isso, porque não. É, Como ele disse, tá né? sempre Se dando parar. aquelas oscilaçõezinhas, né? Até mesmo porque quando para, é porque parou tudo, né? Isso. Até o coração fica... né? Boa. Gostou aí? Pois é. E assim, iniciando essa nossa jornada, a gente já estava conversando, né, nos bastidores, e aí... Desde 10 horas da manhã. Desde 10 da manhã. E aí o seguinte, essa questão do pai e o filho, né? Essa questão da criança não comer, não gostar, né? A gente estava até conversando, isso vem do pai, ou até às vezes vem do pai ou da mãe, mas um dos dois pode mudar. Essa influência, né? Como a gente começa a lidar com isso, né? Dos nossos bebês, essa parte da nutrição, da frutinha, que ele já vem, né? Ele vem nessa evolução, né? Ele já vem mudando, né? Leite materno, papinhas, doce, depois vai pro salgado, as sopas. E depois, às vezes, ele não quer mais nem olhar. Então, assim, o que é que você entende? Assim, o que é que você pode até por experiência sua própria, de dentro de casa, de como você viveu isso, né? Então, a gente sabe que o aleitamento materno é a opção para a criança, mas a gente progride essa alimentação no decorrer da vida e você entra aí na introdução alimentar. E como essa introdução alimentar é feita, né? Ela não é só uma questão dos alimentos que você vai escolher e da maneira como você vai preparar esses alimentos para facilitar essa introdução alimentar. Você também precisa se preocupar com as questões psicológicas que envolvem essa introdução alimentar. Eu sei que o tal alimento é rico nesse tipo de vitamina ou minerais, e eu vou fazer dessa maneira. Mas como você vai entregar esse alimento para o seu filho? Como que isso vai ser dado para ele? Né? De que maneira? Né? Você é exemplo do que você está fazendo dentro dessa introdução alimentar? Você também se alimenta, né, da mesma maneira? Ele vê você se alimentando e daí ele entende que aquele alimento faz parte do ambiente, da casa e das refeições da família? Quando você vai
alimentar o seu filho, você coloca ele num lugar adequado, numa altura que ele tenha acesso a esse alimento, né, que ele consiga tocar, que ele consiga sentir a textura do alimento. Você costuma também ter um ambiente calmo, tranquilo, ou você vai alimentar o teu filho com o celular na mão, ouvindo alguma outra coisa, fazendo alguma outra coisa, né? Então, assim, esse processo, quando você amamenta uma criança, o ideal é que você tenha um ambiente confortável, tranquilo, que você esteja tranquilo. Então, muitas vezes as mães elas precisam de alguns minutos para elas conseguirem entrar nesse processo mais tranquilo, pararem e alimentarem o bebê. E por que quando a gente começa a introdução alimentar, a gente muitas vezes não consegue fazer isso ou não se preocupa com isso? Se preocupa muito mais, eu preciso dar este alimento, hoje eu vou variar a fruta, mas você tem que pensar também em como você vai dar esse alimento para a criança, porque aquele momento ele é muito especial para a criança e é uma maneira onde você vai criar uma relação alimentar com a criança saudável, né? Muitas vezes você tem adultos que não conseguem sentar numa mesa para comer, que vão beliscando, andando, porque eles não foram criados dessa maneira, eles não foram habituados dessa maneira. Eu tenho um filho, tenho 2 filhos, Antônio e João. João tem 25 anos, Antônio tem 10. O Antônio não faz nenhuma refeição na qual ele não se sente na mesa. Se ele for comer uma fruta com granola, ele vai sentar na mesa para comer a fruta com granola. Então, assim, isso é muito especial, porque no decorrer da vida, isso vai fazer parte de uma rotina alimentar desse adulto. Isso. Hoje nós temos grandes problemas onde as pessoas muitas vezes comem muito mais porque elas não conseguem nem prestar atenção no que elas estão comendo. Eu ia até te perguntar, atenção dividida, né? A criança está comendo, está assistindo TV, um mar deitada de na cama. estímulos, Exatamente. né? A relação ali com o alimento está, de certa forma, Exatamente. comprometida, porque a atenção está dividida, né? O sensorial tá aqui, está ali, né? Então, a relação, a combinação ali que está sendo criada, né, no sentido que se dá aquele momento, né, fica comprometido. E isso tira, né, a atenção até mesmo para o paladar, para o olfato, para a textura. Muitas vezes eu costumo sair muito para almoçar fora, então eu vou em restaurante e eu vejo a criança, quanto mais entretida essa criança estiver nesse ambiente, né, mais confortáveis os pais ficam. E uma das práticas que a gente tinha quando o Antônio era pequeno era a gente não entregava nada para ele. Ele chegava num restaurante, ele não tinha distração. Então, ele ia viver aquele momento. Muitas vezes ele brincava até mesmo com guardanapo de papel, porque ele não tinha um brinquedo e ele não tinha um celular. Então, às vezes, você quer dar um brinquedo para a criança a hora que ela está se alimentando. Você quer colocar uma galinha pintadinha, que era na época Peppa Pig, enquanto a criança está se alimentando, né? Então, você vai desviando sempre a atenção dessa criança. E essa criança, ali, ela está formando a relação dela com a comida, né? Essa relação ela começa desde a amamentação. Então, ela vai propagando esses hábitos ao longo da vida. E ela fica aquele adulto, muitas vezes, que lá na frente vai precisar de um acompanhamento nutricional, e para mudar esses hábitos estabelecidos é muito mais difícil. Isso. É um desafio muito grande. É porque para aprender já é difícil, e desaprender, né? Você está ali reforçando um comportamento que você criou ali na infância, de olhos fechados, vamos dizer assim. E aí, para reverter isso aí, é muito mais difícil. Muito difícil. Né? Assim, e são vários exemplos que eu tenho. Eu posso até trazer um aqui para vocês. Eu tive uma paciente com vários problemas, várias questões alimentares, e ela me falava o seguinte, que na infância, até por uma restrição de acesso a alimentos, né, era uma família muito simples, a mãe dela sempre obrigou ela a comer tudo que tinha no prato, porque falava assim, olha, você tem que comer tudo, a gente não pode jogar a comida fora, você tem que comer tudo. Então, assim, embora eu entenda, a mãe, nesse momento, criou nela e trouxe para ela aquela ideia de que ela tem que comer tudo. E hoje ela é uma adulta que tem grandes problemas em relação a conseguir comer menos, né? Ela serve um prato muito grande de comida, come aquela quantidade, porque foi algo que ela foi adaptando ao longo da vida. Entendi. Psicologia, né? Nutrição. Exatamente. Já
até um casamento, né? E assim, quando a gente fala um pouquinho, né, trazendo para vocês, em alimentação para o público infantil, para a criança, não existe nutrição infantil sem a participação dos pais, né? Então, quando você atende uma criança, você precisa atender a família toda. O pai, Sim. a mãe, porque muitas vezes o principal ali que precisa mudar são os pais, né? É o alimento que ele compra no supermercado, é o que ele traz para dentro de casa, é a forma como ele prepara esse alimento, se ele prepara esse alimento. Tem pais que, né, vão pedir alimentos fora, e daí você tem uma possibilidade muito menor de comidas mais saudáveis. Então, assim, essa participação dos pais é muito importante. Legal. Então, aquele pai que ele deixa de participar da introdução alimentar do filho, né, além de tornar muito mais difícil lá na frente esse processo, em algum momento ele vai ter que participar disso. Se ele procurar um nutricionista, ele vai precisar participar. Inclusive na fase de amamentação, né? O pai participa trazendo ali um ambiente mais calmo, mais tranquilo, ajudando a mãe. Exatamente. Né? Por aí já está iniciando Exatamente. essa relação positiva aí. Isso é massa de mesmo. unir Recentemente, dicas, você estava falando e realmente eu fiz uns exames e deu umas alterações. E uma delas foi triglicérides, não sei o quê. E o médico pediu para eu dar uma reduzida. Fritura, muita massa, que era o que eu comia. Então, fazer exercício. eu já estava começando nos exercícios, só que realmente eu sou apaixonado, massas e lasanhas. E eu vi, voltando para nesse negócio, eu comecei a ver que realmente estava consumindo demais. E a gente conversou em casa, mulheres, meninos, e algumas coisas a gente substituiu. Ele substituiu o macarrão pelo arroz. Em vez de você comer mais massa, sempre macarrão. Né? O hambúrguer faz num airfryer, faz num forno. O frango faz num forno. E realmente a gente começou a fazer isso. Mudar esse hábito, diminuir a quantidade de batata frita. Vamos fazer purê, vamos fazer a batata cozida. E realmente você estava falando, realmente a gente conseguiu. Eles entraram nessa onda comigo, mas assim, é legal realmente que você vai todo mundo, né? Exatamente. Não só vendo né? que foi uma coisa que estava me fazendo mal e realmente todo mundo abraçou, não achou ruim. E já estamos há uns 2 meses nessa brincadeira de fazer essa mudança dentro de casa. E realmente está assim, maravilhoso. E tem essa coisa, no dia que eles quiserem, faz, mas faz de um outro formato, né? Saúde é igual dinheiro, né? Você precisa fazer para poder gastar. Tá ali só no macarrão, na fritura, no McDonald's. E parada, e não corre, não come de manhã, de tarde, de noite. Super size me. Mas eu acho assim muito importante também, quando você pensa na mudança de hábitos, né? Primeira coisa, você não vai mudar todos eles de uma única vez e você não vai mudar rapidamente, né? Então, assim, alguns hábitos, você pode pontuar aqueles hábitos que realmente não, agora eu vou trabalhar essa mudança aqui. E você entender que, ok, eu agora não vou comer fritura, mas o dia que você comer fritura, se você comia com mais frequência, essa frequência reduziu, já está tudo bem. Sim. Sabe? Porque senão a gente também fica em busca da perfeição, daquilo que demandas, né? E daí, de desejo, limite, exato. né? Porque quando você busca, assim, essa chave para alimentação saudável, ela não vira completamente, né? Então, é algo que você começa, é autoconhecimento. Você vai falar assim, não, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso me alimentar mais saudável. Hoje eu fiz isso, 10. Amanhã dei uma errada, beleza, tudo segue. Porque quando você estabelece, não, agora eu vou fazer tudo certo, a primeira coisa que você acaba fazendo diferente ali, você fica frustrado e você acaba muitas vezes desistindo. Sentido então, da assim, palavra, né? Que você dá, tem que aceitar. Olha, eu vou fazer 80%. Tem ali eu vou melhorar. Uma tolerânciazinha. Isso aí, começar com esses ajustes. Que aí, tá, inclusive, você puxou um gancho, a gente ia falar sobre isso lá na frente, mas tu puxou um gancho que é uma das coisas que eu já vi esses mais influencers mais de nutrição, né, marombeiro e tal, que eles... Dia do lixo. Não, tem gente que dia do lixo... Isso não existe dia do lixo. Você passar o dia inteiro comendo porcaria... Não. Mas assim, o dia do lixo, até que ponto é dia do lixo? Neste dia, eu como você está dizendo, me permitir... Não é que eu vou passar o dia todo, tocando o terror. Mas assim, hoje eu comi um hambúrguerzinho, ou hoje uma pizza, né? Então assim,
E realmente tem. Eu vi, quando eu botei lá dia do lixo na internet, meu amigo, choveu, eu vi altas coisas. Não, cara, vou pôr isso aqui, porque aí a gente consegue entender. E você já começou até a falar sobre alguma coisa nesse sentido, que de certa forma é lixo. E agora eu vou ser polêmico. Pronto. Posso? Vamos, estavas esperando Mamilos. por isso, né? Eu não gosto do dia do lixo. Olha aí, pronto. Porque eu não gosto da palavra lixo. Eu tava pensando nisso Quando aí. você né? traz para sua casa essa palavra e você fala para o seu filho, hoje é o dia do lixo, você trata o alimento como lixo. Isso. E Se é um você alimento que você vive tá num querendo país comer, né? onde a gente tem, primeira coisa, a gente tem um problema de acesso alimentar muito grande. Então, o horrível esse alimento nome. não pode ser tratado como lixo de forma alguma. Eu vejo dessa maneira. Sim. E segundo, você não interessa. É um alimento, pode ser, vamos supor, falar que é um fast food, é um hambúrguer com batata frita. Sim. É um alimento que nutricionalmente ele não é adequado. Mas não é lixo, né, gente? Oh, Exatamente. Não é lixo. Exatamente. Esse Então, nome não é assim, legal. esse nome eu não é- abomino já pelo nome, sabe? Dia do lixo é algo que eu não falo com o meu paciente. Acho que não adianta você ficar... Acho ruim essa ideia de você ficar esperando esse dia. Acho que gera ansiedade, ansiedade, né? Irrita, né? frustração. Naturalmente, tu puxa ali, o cachorro tá comendo, tu vai mexer ali, ele já tá... A gente faz a mesma coisa. Cara. Exatamente. Não mexa com uma pessoa com fome, não. É. Eu já ouvi dizer, inclusive, que lutadores de MMA, eles lutam com fome. É porque eles têm que bater o peso, né? Não, antes de bater. Já pra Ou, na brigar. verdade, Já pra- bateram o peso. recuperaram, e aí no dia da luta, eles comem pouco, tem uma restrição para poder ficar... Porque libera ali E daí você entra naquele instintos. estado de alerta, né? Isso. Você entra no estado de alerta. A mente fome, oculta, né? Dita Exato. inconsciente, ela entende que está faltando ali alguma coisa e que ele vai para... Inclusive o jejum intermitente, que é uma prática utilizada, ela traz muito isso, né? Você entrar no estado de alerta e você ficar mais atento, você ficar mais ligado, porque a fome te deixa nesse estado. Porque embora a gente esteja aqui hoje, né, com toda a tecnologia do mundo, a nossa ancestralidade ela vem de uma base onde a gente Tinha que caçar. era nômade, caçava, não tinha acesso. Tanto que o próprio processo de ganho de gordura corporal é uma defesa do nosso organismo para a nossa sobrevivência. É por isso que a gente está aqui. Armazena, né, E pra não tinha poder- como armazenar, então era comer para ficar... Exatamente. Enquanto caçava, né? E porque vinham os longos períodos de jejum. E eram nesses períodos de jejum que você ficava muito mais corajoso, virava um lutador de MMA e tinha que ir lá caçar, Caçar. né? Exatamente. E Exatamente. então, realmente, nessa questão do dia, seria realmente um momento ao qual você se dá, digamos assim, dá um momento de prazer de comer algo que você gosta, que você se está restringindo por um momento. Então, você vai se deleitar em comer algo que você gosta, né? Exato. Não que É o seja dia o do dia, equilíbrio, é um né? dia do desequilíbrio, do equilíbrio, sei lá, o dia. Não tem um dia assim, mas na verdade é que você realmente se deleite com algo, que você tem essa liberdade de comer algo que você esteja com vontade de comer, mas e desde da- que não seja o exagero. E daí, né? muitas vezes, quando você traz, assim, por exemplo, um dia que é atípico, né? Esse dia precisa ser um dia específico? Não necessariamente, né? Todo domingo. Né? Não precisa. Pode ser que seja um sábado à noite, um domingo. Pode ser que alguém da tua família fez aniversário na quarta e o teu dia foi a quarta-feira. Tem isso aí, tem É. isso aí. Você entendeu? Que aí Para não você realmente não criar cria essa expectativa em cima de um determinado dia. Outra coisa, a partir do momento que você está comendo um alimento, né, que não está dentro do teu plano nutricional, dentro dos teus objetivos, você vai começar a pensar um pouquinho, ok, a qualidade não é a que eu deveria ter. Então, o que eu vou ver? Vou dar uma olhada na quantidade, eu preciso comer todo ele, né? Como que Precisa vai ir pro ficar? rodízio de massa? É como eu falo sempre, toda vez que um paciente meu faz uma alimentação com uma qualidade que não é do plano nutricional e come muito, né, eu falo sempre para avaliar como que a pessoa se sentiu depois disso. Sim, Qual sim. foi a sensação que ela teve? E muitas vezes é uma sensação de frustração, né, de que eu fiz errado. Falta de controle, Então, assim, né, como sobre si. que é o ideal? É que você entenda que, ok, eu comi, tudo bem, da próxima vez eu posso pensar em comer menos, né? Posso pensar um pouquinho mais sobre isso. Mas, assim, não se culpar. Porque eu vejo, assim, muito essa questão do dia do lixo, é assim, espera chegar o dia do lixo, que eu não gosto, fique claro, mas espera chegar nome esse também dia mais livre.
E daí vai lá, né, come tudo, tal, daí no outro dia tá com aquela derrota, sabe? E daí fica dentro desse processo ansioso ou ansiosa para o dia chegar de novo. Essa era uma prática que existe, é uma prática que existe, ela existe muito no fisiculturismo, até porque é uma alimentação muito restrita, né, de acordo com os objetivos. Eu já participei de campeonato, então eu passei por esse processo, sei como é que é, e realmente ficar com fome dá muita raiva. E realmente excesso de água é horrível, porque eu tomei 8 litros de água num dia, tá? Na parte da desidratação. Mas, assim, quando a gente pensa em fisiculturismo, em esporte de alta performance, essas pessoas, não polêmica, não são saudáveis. Porque sempre que você entrega o teu corpo ao teu limite máximo em prol de um exercício físico, de uma competição, você não está em equilíbrio, você não está sendo saudável. Então, para as pessoas comuns, a gente não precisa ter um dia no qual você vai jogar tudo para dentro, né? Porque nos outros dias você vive numa restrição absurda. Você pode conseguir ter uma flexibilidade maior na sua alimentação. Embora você tenha critérios, você tenha objetivos, eu quero perder peso, eu quero ganhar massa muscular, você não é um atleta. Isso. Então, você consegue ter uma flexibilidade maior. E você não precisa ter esse dia do vamos jogar tudo pro alto agora, que amanhã eu volto. Mas qual é a do dia do lixo, assim? A fisiologia do processo, né? Há uma quebra de gordura, um excesso, porque o corpo acostumado a consumir uma quantidade de proteína, né? Na verdade... maior do que costume, e aí entra carboidrato, e aí ele precisa trabalhar mais. Como é? Para uma pessoa comum? Sim. Ou no geral. No geral. Não, no geral é mais psicológico mesmo. É mais para... Não tem uma... Fisiologicamente não tem nada... No fisiculturismo, muitas vezes, você tem aquele momento onde você vai fazer o carb up, né? Você vai aumentar o carboidrato, sim, que é quando ele chega ali naquele momento final, coloca um carboidrato alto para o músculo, sim, ganhar aquele volume, né? Mas, assim, na vida comum mesmo, é mais psicológico. É para o paciente não entender que ele está vivendo aquela restrição. É como se fosse, assim, um fôlego para esse paciente, não pirar, né? É um fôlego. Que realmente existe, inclusive, tô juntando uma grana para fazer aquilo dali, mas você tem pequenas conquistas, eu quero 1 milhão, mas você chegou nos 100 mil, caraca, faz uma viagem, né? Mas você começando como você dando um fôlego de... 100 mil, viu? 100 mil inscritores. Falta quantos? 100 mil inscritos. 100 mil inscritos? Faltam quantos agora? 99.760. Vai dar certo. Mas, assim, ainda voltando para esse dia de uma alimentação livre, além da questão psicológica, tem a permissão. Então, quando você tem, por exemplo, você contratou um nutricionista, ele montou teu plano nutricional e você eu negocio com meus pacientes, tá? Eu negocio muito, então tudo é negociável com eles, né? Certo. Então, a gente vai estabelecendo metas, negociando metas, ajustando metas. E essa negociação, quando ela é feita, a gente conversa muito sobre esse dia mais livre, porque a ideia que eu tenho é que quando eu, que sou responsável pela alimentação dele, porque muitas vezes a pessoa que te contrata, ela entende o seguinte, ela deve algo para você, a responsabilidade dela é com você. E não é com ela mesma. Só que essa transferência é como se, assim, eu estou transferindo para você, fica mais leve para mim, de alguma maneira. Verdade. Né? E a partir do momento que eu transferi, me permite... Eu tenho a sua permissão, então eu não estou fazendo nada errado. Já fica mais... Né? Eu não estou errando. Até mesmo em dizer para você, olha, ontem foi aniversário da minha irmã e a gente foi comer, eu comi pizza. Né? Então ela já fica mais tranquila, até mesmo de falar para você, sair aqui esse dia, porque foi essa coisa excepcional. Inclusive eles marcam... tiram foto no Instagram e marcam o dia que eles estão livres, felizes. E tá tudo bem. A Nutri deixou. Tá tudo bem. Liberou hoje. Bota assim, olha aí, @ né? Isso. Sarates, pronto. Massa. E aí, e nessa questão do que eu tava vendo, da gente falando sobre as crianças mudarem, e eu tô sentindo isso com os meus,
da dificuldade de tentar experimentar uma coisa nova. Sabe assim, eu sei, porque a gente come, eu como, né? Mas chega alguma coisa que eu quero mostrar e ele não é muito. Não gostou desse. Então, assim, esse aqui, já que não gostou muito, eu passo para outro. Por exemplo, ele curtiu uma coisa que eu, confesso, fiz da forma errada. Pedi carne, não disse o que era, e ele pediu o peito de frango dele. Sou meu mais novo. Quando ele chegou, ele viu e achou uma carne muito bonita. Então, cortei, comi, e ele, pai, que é isso? É uma carne. Quer provar? Ele, quero. Provou, comeu. Ele simplesmente pegou o meu prato, ficou com o meu e eu comi o peito de frango dele. Quando terminou, eu disse, cara, isso era coração de boi. Enganou. Só que assim, ele gostou, né? É uma coisa diferente. Deu sorte, então, viu, curtiu. Às vezes ele pede, pai, vamos voltar lá pra gente comer aquele coração de boi. Eu sei, não sei, né, da parte nutricional disso, até onde vai. Mas é uma coisa que a gente não come com muita frequência, mas... né? Mas ele curtiu. Foi diferente. Já outras coisas ele não curtiu. Então, assim, é numa tentativa... É numa tentativa... 11. É na tentativa mesmo, né? Assim, a gente vai tentando que ele... Se ele curte, se ele não curte. Ou vai inserindo a forma como vai inserindo. Apesar de eu dar o exemplo comendo. Mas, assim... Ele não foi na vibe. Forçar, então, o que a gente já conversou aqui, né? Não é o caminho de se forçar. Pelo exemplo, mas você não tem o tato. É porque é assim também, né? Até mesmo pra gente, como pais. Assim, você passou uma dieta pra gente, cara, você tem que comer chicória. Mas vai assim, né? É o reforço vicário, né, cara? Mas, assim, também, o que acontece? Tem muito da personalidade, Isso. né? Uhum. Então, aí eu vou chamar o Emanuel, porque, assim, a personalidade, ela faz parte também desse processo, né? Das escolhas, de experimentar. Sim. Assim, às vezes a criança ela não quer experimentar algo porque ela se sente insegura. A segurança dela no alimento que ela já conhece, que ela sabe o sabor, que ela sabe que vai comer e que vai gostar. Inclusive, eu ia falar isso aí, sobre a segurança. Ele te viu comendo ali, de boa. Mesmo que eu estava vendo algo engraçado, aí tá lá morrendo de rir. Aí ele, pai, o que é isso aí? Tá vendo? Senta aqui pra ver. Né? Ele sabe que tu tá ali, tu é o referencial primário, sim, né? Sim. Então ele vai querer ali casar, integrar aquilo ali pra ele, porque ele sabe que tá de boa. Então ele comeu, deu certo, porque ele gostou. Porque ele gostou. Mas tu deu sorte. Da mesma forma foi o açaí. Joshua adorou o açaí. E não comia, não sei o quê, não, provou, não. Hoje todo mundo fala, gosto de terra. Depois eu comecei a comer, mostrar. Ele comeu com um amigo, aí achou, curtiu. Pronto. Aí, pai, para que a gente vai comer. Pronto, pegamos. E hoje ele já, se pudesse, remédio, todo dia passava para comprar e comer açaí. Antigamente, né? Vou tomar primeiro. Agora é você. Ó que remédio bom. Ave Maria. Né? Mas aí, realmente, e tem essa coisa realmente do... Como você está falando existe a personalidade, né? Algumas pessoas, elas são mais abertas. Não gostei disso Não gostei. Não gostei. Mas chegou a provar, sentiu a textura, porque tem coisas que a textura e a gente tem o direito de né? não gostar também, Sim, não é? Com certeza. E aí, eu não gostava de cebola e nem de canela. Hoje eu já gosto. Pois é. Aprendi a gostar. E tem também os momentos da vida, né? Onde a gente tem o nosso paladar ele vai mudando muitas vezes, né? A gente tem uma mudança no paladar no decorrer da nossa vida, tem influência dos amigos. É verdade. Né? Então, muitas vezes, da namorada, né? Do parceiro. Isso. Então, você tem uma influência grande do meio que você está vivendo, do momento que você está vivendo. A alimentação ela vai passando por alguns momentos. E tem também a tua receptividade. Algumas pessoas elas são mais abertas a experimentar, outras não. E isso vai ser para outras coisas da vida, né, Emanuel? Exatamente. E assim... Estava comendo algo ali que era até gostoso, mas estava tendo uma discussão. Então, associa, né, aquela sensação de insegurança com o alimento. E aí ele criou uma relação ali que não é muito bacana. Não gosto disso aqui. Nem sabe por quê. E não é só sabor, né? Não. Às vezes a textura. A textura, né? Às vezes a apresentação. Às vezes o modo de preparo, né? Você pode optar em fornecer esse mesmo alimento com um modo de preparo diferente. Pode ser que a criança aceite. Foi o que eu pensei. Não deu certo não, viu? Não? Pois é. Um din-din de
Era pé de Ashuri, eu acho. Pé de Assuri, não sei como é que fala. Não, era um suplemento aí. Aí ele, não, isso aqui é aquele negócio que eu não quero. na hora, né? Tipo jacan, No formato de din-din. Gosto de lata, tô sentindo gosto de lata aqui. Né? O jacan, fogaça, né? O cara sente, não, tô sentindo gosto de lata aqui. Tá usando industrializado aqui. É como sushi. Ah, não é carne, peixe cru. Cara, tem o peixe que é mais assadinho, cozidinho. O arroz é feito. A alga ela é crocante. Não, então, vamos Fazendo a propaganda. Vamos É, tentar. vamos Não, porque eu tava falando, porque é o próximo passo com o novo, né? Deve mãe provar era isso assim. daí. Eu assistindo TV, aí ela chegava, boco na minha boca, mastiga, prova. E eu, é isso? Gostou? Gostei. Aí ela dizia, Vamos tá aqui um prato. não, gostou não? Então vai cuspir. Aí perguntava o que era. Não gostava de saputi também. Saputi. Mas areia a gente come, né? Tinha vontade de tomar pinho-sol. Sério? Era. Por causa do cheiro. Aí eu vou contar uma coisa, então. Conta. Nossa. Conte tudo, não fala nada. Na minha gravidez, eu tinha vontade de comer creme Nivea. Creme Mas aquele é bom de demais. hidratante? Creme Nivea, Mas o é muito hidratante. bom, todo sábado eu... Não, tô brincando. Pare. É porque você falou do quê? Você gostava? Do Era... Pinho-sol. Do Pinho-sol. cheiro? Que é de E eucaliptozinho, né? Na gravidez, E o dele- vontade de comer creme Nivea. Eu lembro que eu abria o creme Nivea passar, né? Por causa de estria. Nossa, tinha vontade de comer aquele creme Nivea. Era assim, era passar e... Sabe, parecia uma textura de, não sei, algo bom. Acho que pela textura dele. Engraçado, né? E é cheiroso também, né? Ele tem muitas vezes, tem uns ó, dele não que tem comi mais não, hidratante tá, com mais... gente? Não? Não comi, Nem não. provou. Não, não comi, Um pouquinho assim, mas... Não. provei, não. Mas areia... É do comeu na sabonete, que eu infância? ia doido pra dar uma mordida no sabonete só pra ver como é a textura, né? Tem as lombras de mordi. pivete, né? Hã? Lavar a boca, né? Mas comeu areia na infância? Devo ter comido, né? Quem não, né? Ué, Areia. Talvez é terra. bom demais, pô. A hora. Como toda semana. Não. Não, Não mais. não mais. Faz parte. Mas olha só, a gente está conversando aqui sobre assuntos maravilhosos, fantásticos, que nem todo mundo manja. E trazendo aqui, né, para o universo da paternidade. Né? A relação, né, o reforço vicário pela imitação, o exemplo, né, o pai, a relação do pai, como ele pode ali participar ativamente, né, nessa construção, porque geralmente é a mãe, né, o pai é meio que subestimado e também tem a cultura, né, existem aspectos variados Diversos aí. que compõem, né, esse processo todo. Tu teria aí, por exemplo, ideias, teorias, na verdade teorias não, sugestões objetivas e práticas mesmo, funcionais para pais Tenho. que não participam, que chegam em casa comendo um Cheetos, tomando ali um Red Bull, Que não gosta de fruta. não gosta de fruta. Quem é que não gosta de fruta, pelo amor de Deus? Eu não conheço ninguém que gosta de fruta. Tu não conhece? Também não. Na verdade, Que não gosta? que não gosta. Eu posso apresentar? Pode. Bom, ó, eu sou nutricionista e meu marido não come nenhuma fruta. Olha aí. 0 frutas. Mas ele não come abacaxi, não. Banana, não. Ameixa, pêssego, morango, kiwi. Nem picolé de fruta. Nada. Banana. Nada de fruta. 0 Salada de frutas. fruta é um terror para ele. Um terror. Você quer gerar um Naquela trauma nele? brincadeira, pera, uva, maçã, salada mista, ele não vou Nada, nem brincar não. com essa brincadeira. Nem Não, brincar nem com isso eu brinco. quero. Não brinco. Então, ele não come fruta. Inclusive, foi um desafio muito grande quando fui fazer a introdução alimentar do Antônio, porque ele não comia fruta. E não só não come fruta, como tem pavor do cheiro de banana. Então, se eu comer uma banana em casa, eu tenho que pegar a casca, colocar em 2 pacotinhos e jogar no lixo. Não fica no lixo de casa, vai para o Já vai lixo logo do fora, condomínio. já. Isso, saio na porta e vai para fora. Daí uma conversa que eu tive com ele era justamente essa, né? De que quando eu começasse a apresentar as frutas para o Antônio comer, que ele não fizesse cara feia. É porque para ele o tá mamão bom tem gosto de demais. vômito, então, mamão é horrível. Tem uma história Banana por tem um trás cheiro disso, muito né? grande, né? É. E daí eu fui descobrir que justamente essa rejeição total, completa e absoluta dele em relação às frutas é justamente porque na infância ele foi obrigado algumas vezes a comer frutas, né, de uma maneira assim, obrigado realmente, Obrigado. não obrigado verbalmente, obrigado assim, coloca Abre na a sua boca, boca como, e né? vai, porque é bom, E engole, né? né? E essa não é a maneira correta, porque gerou esse
esse trauma em relação a todas as frutas, né? É impossível que não exista uma fruta, gente, que a gente não possa gostar. Você não precisa gostar de todas, mas não gostar de nenhuma. É forte, é forte. Aí é muito mais forte, psicológico do que paladar, do que textura, do Pra que você ver, né, o aroma, né? sentido que se dá, né, às experiências da vida. Né? É sinistro isso, cara. É, porque você não vê, né? gostar de fruta é punk, viu? Punk, eu nunca... Olha, Inclusive, ele tá aqui, ele vai já entrar. Eu sempre, na verdade, todo paciente que eu atendo, até hoje, eu nunca tive um paciente que não comesse alguma fruta. Então, assim, eu falo, tá ok, ele come alguma fruta, tá tudo certo, vou conseguir. Já dá para você já vou conseguir. Agora, você estava falando em relação à participação dos pais, né? Dos pais mesmo nesse processo. Primeiro que é muito importante, e eu vejo da seguinte maneira, você falou assim, o pai, quando ele chega do trabalho, ele chega comendo alguma coisa mais prática, ele não se envolve com a alimentação. Como que ele pode melhorar isso? Se no dia a dia existe uma dificuldade realmente de melhorar, eu acho que o pai ele pode trazer isso para algum momento onde ele consiga participar dessa alimentação e desse processo. Vou te dar um exemplo prático. Guilherme viaja muito, trabalha em São Paulo, né? Então, assim, ele não só não faz as refeições com a gente, como ele não está em casa. É simples. Só que a gente criou um ritual onde todo domingo ele prepara o café da manhã. Olha, show. Isso. Tá? Então, ele acorda, o café da manhã de domingo é dele. Ele passa o café. E daí a gente criou um ritual também, no qual ele faz sempre a mesma preparação. Também não dá para exigir muito, né, gente? Ele faz a mesma, mas faz maravilhosamente Como diz bem. no Ratatouille, me surpreenda. Me surpreenda. Mas ele faz algumas coisas, mas faz maravilhosamente bem, que são as panquecas e tal. Então, existe todo o domingo das panquecas do papai. Então, acho que é isso, sabe? Se você não consegue ter esse envolvimento maior diário, que você consiga trazer isso de alguma maneira. Excelente. Aquele momento E aquele momento ali já é, possível, né, que seja bem é aproveitado. intenso, né? Com todo mundo. Outra forma também é você se interessar pelo que a criança comeu, né? Às vezes você chega em casa, ela já comeu. Você pode perguntar aí, o que você comeu hoje? Gostou? Como é que foi? Se interessar pela alimentação na escola, né? O meu filho, ele fica na escola, ele almoça na escola. Então, como é que foi? Como é que estava? Comeu? Estava gostoso? O que você comeu? Eu acho bem importante isso, esse interesse. A faixa etária de pessoas que têm uma relação disfuncional com a nutrição, né? Com a alimentação e tal. Porque, assim, eu lembro quando eu era moleque que os pais tocavam terror, né? Plantavam o terrorismo. Se não comer, não vai crescer. Sim. Se não comer, não vai ganhar presente. Se não comer, não vai acontecer isso. Uma vez eu estava jogando videogame na locadora. Aí eu escutei lá, mulher, se não comer, a pinta não vai crescer. Aí quando eu vi, foi um menino. E acabou minha hora aqui, ó. Saiu correndo para casa para comer. Morrendo de medo. Mas cada são as pressões, né? Cara. Que é onde cria esses traumas também. Come ela vai estragar, não. Isso é um crime. Né? Imagina o peso Exatamente. na cabeça da criança. Você está transformando aquela relação em algo que não é saudável, ruim, né? Não é a sensação está sendo causada ali, né? Pelo que ele está escutando. E sendo associada ao gosto, cheiro, né? Como é que vai? Até porque tem que ter um respeito à saciedade, né? Sim. A saciedade ela é particular, então você tem que respeitar a saciedade. Sim. E nessa questão fruta, você estava falando, eu fiquei pensando, fruta e suco da fruta. Correlatos? Ou é melhor você comer a fruta do que você extrair o suco dela? Tem, assim, no caso da nutrição, nos seus tratamentos que você vai passando, né? Nas suas experiências, assim. Tem pessoas que dizem, cara, por exemplo, eu, particularmente, eu gosto de comer a manga. O suco, caramba... Então, assim, tem essa coisa. Então, assim, realmente, você tem pessoas que acham, não, eu não como, mas eu gosto de tomar um suco. Pode ser que eu tome o suco, não como a fruta. Isso. Né? Eu aposto que a tua mãe deve ter te dado uma manga sem casca, aí tu ficou com nojo. Não, eu como a fruta. Tu come a fruta. Eu como a fruta. Não, inclusive, suco, no meu sítio do meu avô, tinha várias, centenas de pés, eu subia, pegava. Então, eu gostava Mas quando fazia o suco que ia tomar, não sei, não descia de uma forma diferente. Apesar de eu estar
não tá mastigando a banca, então caroço, né? Mas você vai... A experiência, cara, subir na árvore, sentir Pode o ter cheiro. sido, né? Aí tu tá vendo chapolim, aí toma aí, pé, no liquidificador, até ver. Porra, de suco. Mas realmente, aquele assim, suco. eu vi que assim, essa coisa do o suco e a fruta. Então, Podemos substituir? se você pensar no sensorial da criança, o ideal é a fruta, né? Porque, assim, é importante que você saiba o formato daquele alimento, como que é a casca daquele alimento, né? A apresentação dele, se ele tem semente, que tamanho é essa semente. isso. Então, isso é importante. Agora, quando a gente fala de pessoas adultas, se existe uma restrição em relação à fruta, mas a pessoa aceita o suco, toma o Já não. suco. Vamos tomar o suco. Por que a gente vai dificultar uma dificuldade que a pessoa já Já tem? tem. Aproveitar a viagem. né? Nutricionalmente, a diferença é muito pouca. A da diferença fruta para... maior em relação às fibras. Ah, E também, certo. então, assim, existe um contexto para a gente pensar sempre em qualquer alimento. A gente nunca pensa num alimento de modo isolado. Então, tudo que você perguntar para mim em relação a um alimento, eu vou falar depende. É para quem, é de que maneira, é em que momento. Essa pessoa ela tem algum problema. Por exemplo, se você é um paciente com diabetes, eu prefiro que você coma a fruta, eu prefiro que você coloque uma aveia nessa fruta. Eu prefiro que você coma essa fruta dentro de uma refeição onde você tem uma proteína. Qual fruta você vai comer? Vai ter uma quantidade específica dessa fruta, dependendo do índice glicêmico dela. Sim, Né? sim. Agora, se você é uma criança que não gosta de laranja, mas você toma o suco de laranja, você vai tomar o suco. Tá tudo bem. Se você tem processo de emagrecimento, você precisa perder peso, a gente vai selecionar algumas frutas menos calóricas, onde você vai poder comer uma quantidade maior. E o que é ideal? Que você mastigue. A partir do momento que você mastiga, quando você está no processo de emagrecimento, você tem o quê? Mais saciedade. Né? A tua digestão é lentificada, você tem a fibra, você fica saciado por mais tempo. A mente oculta entende que você tá comendo alguma coisa, né? Tá mastigando Exatamente. chiclete ali, você não tá comendo tá nada. saciando e é uma coisa que é leve, que, né, que vai... Agora, tem uma criança que come muito pouco, está abaixo do peso, o suco. Né? Você consegue, se ela aceitar Nutrir o suco... de alguma certa Sim, forma, porque né? você tem ali um aporte energético, uma quantidade de calorias, onde você vai ajudar ela a melhorar o peso, você tem as vitaminas. Então, não existe assim... Por isso que eu falo, hoje a gente vê muita coisa que trata assim, isso é péssimo, isso é vilão. Para quem? Em que momento? De que O maneira? ovo não já foi, né? O pessoal dizia, só pode comer um ovo por dia. E também não existe o salvador. Não tem um alimento que vai resolver a tua vida. Esses dias a gente fez uma brincadeira lá em casa e até a gente estava comentando o seguinte, se você pudesse escolher só um grupo de alimentos para você viver o resto da sua vida, qual seria? Gorduras, proteínas ou carboidratos? Proteínas. Ok, proteínas. Mas você pode escolher. Mas, nutricionalmente, a gente precisa dos três. Dos três, né? Você precisa dos três. Para formar hormônios, você precisa da gordura. Para você ter a tua massa muscular, para você ter todos os teus... A própria imunidade, a proteína, o carboidrato. Né? A forma como a gente armazena energia muscular, energia no Sim, fígado. Então, sim. a gente precisa de tudo. Sim. Né? Então, assim, essa demonização de grupos alimentares, onde, não, você tem que parar de comer carboidrato, diabético não pode comer carboidrato. Não, você precisa de tudo. Né? E os alimentos também, eles estão dentro de um contexto Isso, e alimentar. você está falando assim, e você pontuou, né, 3 grupos, assim, e esses grupos, a gente, quando a gente fala neles, a gente imagina, visualiza, né, uma carne de frango, de peixe, né, a gente imagina uma lasanha, a gente imagina uma macarronada, alguma coisa desse tipo. Veg. Vegano. Os veganos. Então, Porque assim, todo mundo precisa desses 3 pontos, mas tu começou a falar, eu fiquei pensando, caraca, visualmente eu entendo o que você está me dizendo nesses pontos, mas aquelas pessoas que partiram Brachiossauro. para uma outra linha, né, que eu acredito que deva ter, em formas também de cápsulas, mas assim, tu trata pessoas assim com veg, a criança veg, como seria? A criança vegetariana, ou né, vegana mesmo, né? Porque o vegetariano ele já tem outras inserções, né?
que complementam, né? Já o outro já é um pouco mais, digamos assim, eu não sei se a palavra é, mas um pouco mais radical em determinadas dietas, né? Em Então, determinadas... Bom, quando você pensa assim, carboidrato, proteína e gordura, tá? Primeira coisa que os alimentos, muitas vezes, majoritariamente, eles têm um grupo alimentar, mas eles têm outras coisas envolvidos. Então, assim, nós temos proteínas de origem vegetal. Por isso que as pessoas conseguem se alimentar de alimentos que não são fonte animal. Brócolis, né? O brócolis, por exemplo, tem muita, Os né? grãos. Os grãos na parte do óleo, né? Exatamente, as leguminosas. Agora, o que acontece? O paciente vegetariano, a proteína animal, ela tem todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que a gente precisa ingerir através da alimentação, porque a gente não produz. Certo. Então, a gente tem que ingerir para que a gente produza as proteínas que nós precisamos para nos mantermos vivos. Então, quando você come uma carne, você tem ali todos os aminoácidos que você vai precisar para produzir uma proteína dentro do teu corpo. Seja para o que for. É um aspecto da homeostase, né? Agora, quando você come uma proteína de origem vegetal, ela não tem todos os aminoácidos. Então, um paciente vegano, seja uma criança, um adulto, o que ele precisa? Ele precisa ter uma variabilidade muito grande, onde ele consiga atingir e ter todos os aminoácidos essenciais para produzir as proteínas. Daí, quando você fala criança vegana, normalmente a criança vegana, ela vem de pais veganos. Isso, né? A criança vegana, ela não decide. Era o que a gente estava falando no início, né? O exemplo, né? A repetição. O Em reforço casa ele só fiscal, tem né? aquilo, ele não vai ter um churrasquinho, né? Ele não vai ter, né? Então, Ele não foi já vai estimulado, né? nisso, né? Faz parte da É o história universo mesmo que dele, ele... E né? daí, assim, o ideal é que esses pais veganos tenham feito a transição para o veganismo da forma correta, com acompanhamento nutricional, né? Que façam com regularidade os exames que todos nós temos que fazer, independente de sermos veganos ou não. E que faça essa introdução ao veganismo das crianças de uma maneira responsável. Eu já atendi pacientes, né, que a mãe transitou não foi nem para o veganismo, porque o veganismo ele é muito mais amplo, né? potente, né? Ele envolve uma filosofia, tem muita coisa por trás, não é somente o que entra, mas de onde ele veio, né? Tem toda essa questão. Agora, que decidiu, né, pelo não comer nada de origem animal, e daí a filha, que tinha 17 anos, 16 anos na época, acabou sendo influenciada pela mãe, e as duas passaram a não se alimentar de nenhuma fonte animal, de proteína animal. Eu não estou falando que isso é essencial, só que elas fizeram isso por conta própria, sem qualquer acompanhamento, orientação. Em 2 anos, elas estavam com anemia, com a B12 super baixa, com vários problemas de saúde, queda de cabelo, as duas. E daí, justamente porque fizeram esse processo, essa transição, de uma maneira sem orientação. Sim. Então, assim, os pais que optam por isso e que influenciam os filhos, eles têm uma responsabilidade muito grande em relação a isso, né? Não é brincadeira, é bem não. responsável, né? Então, tem que ser feita de uma maneira com acompanhamento, preciso o aminograma, e sempre lembrando, tem como a gente não comer carne. Só que fazer isso de uma maneira onde a gente tem um aporte... onde você vai aumentar, digamos assim, um leque de alimentos aos quais vai suprir aquele pedaço de carne, digamos assim. Exatamente. Não tem conversa. Você precisa estudar, procurar, entender. E buscar ajuda realmente de pessoas, de profissionais, para poder você curtir a sua coisa e fazer de algo, né, responsável mesmo, né? Você tem que procurar entender os processos, né, os riscos, tudo aquilo que você puder prevenir ali, fazendo de forma consciente. Que são até mesmo os extremos, né? Os extremos, realmente, que a gente pode até dizer assim, não sei, né, assim, um extremo, mas aquele da pessoa que come de tudo, viva fast food, viva churrascada toda hora, também ele vai ter a consequência dele para esse ato dele de comer de tudo. Sim. Ou aqueles também que não comem de tudo, digamos assim, né? Mas vão ampliar o seu leque vão aprender e tudo mais, né?
Agora uma pergunta. O ovo é saudável. A carne é saudável. O queijo, o presunto, o bacon, o pão. E por que se eu junto tudo isso, vira um sanduíche e ele não é saudável? Tô brincando. Mas se quiser responder, se tiver uma resposta para isso. Vamos lá. O famoso X-tudo aí que ele Posso? fez, né? Vamos lá. É porque assim, primeiro que você está juntando vários alimentos que são fontes de gordura Isso. saturada, né? Olha só. Tá Então, vendo? quando Olha você aí. pensa que o ovo, ele é proteína, mas ele tem gordura saturada. A carne tem gordura saturada. Essa carne, provavelmente, ela vai ser uma carne industrializada, processada, Não é aquela que você fez em casa e... ok? O queijo tem gordura saturada, né? Normalmente vai ser um queijo ultraprocessado. Presunto, mesma coisa. O presunto é sódio. O bacon tem sódio e gordura saturada. É, o pai. pão, que muitas vezes a gente acha que ele é o vilão, ele é o mais inocente dessa turma. Tá vendo aí? Tá vendo? Entendeu? Então, assim, agora, é proibido? Não. Boa, Contexto. Cadê o contexto alimentar? É. Você come isso aqui todo McDonald's, dia? ovo, Todo dia. Todo dia. Café da manhã. Né? É. Não é? Você come todo dia, você come com... Fez uma viagem, tá lá, pega um ovozinho com pão, bota um baconzinho num café da manhã de um hotel. Né? Dá pra escolher melhor, vamos supor? Dá para melhorar? Dá para ser uma carne menos processada, uma carne de melhor qualidade? Né? Pode ser um De hambúrguer que repente, você fez mesmo caseiro em Você pode fazer um casa. hambúrguer caseiro, você pode usar um pão melhor, você pode colocar ali alface para você ter uma fibra. Então, assim, você consegue melhorar esse contexto. Sim, Sim. sim. Massa, Tá? massa. Sim. Mas é que é isso, é um somatório de alimentos que possuem um padrão maior de gordura saturada, de sódio. É buscar ali o equilíbrio É, já é- Dá naquele... pra já ali, ser- né? Já ali naquele... E você sabe que, por exemplo, pera que eu vou falar aqui, você tem saída, eu quero comer um hambúrguer, mas você tem formas de comer o seu hambúrguer de várias formas e de uma forma bem saudável. Né? Você incluir... É o limite, né? Que, por exemplo, É aquilo que a gente estava falando, é aquela brincadeirinha de não parar sem pensando no... é o limite que você aprendeu na brincadeira. Você tava brincando ali a tarde inteira, você nem se dá conta do tempo. Aí a mãe chega, bora, tá na hora de tomar banho, pra jantar, dormir, que amanhã tem aula. Só mais um pouquinho, tá bom. Aí depois, bora, agora não tem mais 2 conversa, horas não, depois, bora. né? Só mais É a um pouquinho, mesma 2 coisa, horas vou de comer só mais um um. pouquinho. É, eu vou comer mais um. Não, já tá bom. Porque quem vai dizer é o teu corpo, não é a tua mãe, não. Né? Apesar de que ela fala também, né? Cara. O corpo vai dizer, chega, cara. Então, se tu continuar insistindo nisso aí... Eu, por exemplo, tenho refluxo, às vezes, quando eu me empolgo demais. Faz tempo que eu não Não, tenho, porque eu comecei a trabalhar isso aí, né? Para não ficar comendo feito bicho. Mas Coca-Cola, por exemplo, eu tenho uma relação muito forte com ela, porque assistia desenho, filme, tomando a coquinha, geladinha e tudo, né? Se associa a situações, festas, né? No geral. Pós-festas. Eu percebo, se eu tiver uma Coca-Cola aqui, eu boto num copo, aí o primeiro copo, eu tomo feito um bicho. Eu não consigo parar. Terminei. Aí eu boto outro copo para poder ficar tomando devagarinho. Mas o primeiro copo é impressionante. É? E aí eu ia te perguntar, tu assistiu já um documentário chamado Super Size Me? Super size. Tu vai gostar. Esse documentário é um experimento. É aquele do McDonald's, né? Que ele Isso. faz a A dieta Como do foi? palhaço. dieta do palhaço. Ele né? passa o dia inteiro, durante 30 dias... Comendo só- tudo? As refeições Só comendo só Todas o lá. McDonald's. Ele faz exames no começo do documentário. A saúde do cara tá Bem. normal, mata, perfeita. massa. Chega no 23º dia, o médico, ó, se você continuar, você pode morrer. Eu fechei isso, Porque vai tua fechar 30 saúde dias. tá aí, cara, bem debilitada. Caramba. É sinistro, cara. Isso. Tá aí, eu vou procurar. Super size me, né? Super Size Me. Mas não confunda, tem o Super High Me também, viu? Agora, Super High Me é o cara... e acontece o fumando. contrário também, né, gente? Vou trazer agora para mim. Tem aquela pessoa que vem com os exames muito alterados e que depois de um período de uma alimentação mais saudável, ela tem o perfil modificado desses exames. Né? Então, assim, a gente tem o contrário, O contrário, também. né? É o funcionamento, né? O corpo se adaptou. Né? Exatamente. Então, quando a gente pensa assim, o alimento é o combustível que a gente dá para o nosso corpo. Né? Então, é o combustível que você está dando para ele. O que ele tem que fazer alguma coisa com aquilo que ele está É ganhando. aquela história que o pessoal né? fala, aquilo você é o que você come, né? Ele tem que E fazer realmente alguma é real, né? coisa. Então, ele vai estocar, Isso. vai influenciar ali no Pneuzinho, na composição né?
E não é assim, vai influenciar na composição do seu sangue, né? Vai influenciar na secreção da tua insulina, Certo. vai influenciar na gordura visceral que você pode ter. E aí você trouxe um assunto que é o seguinte: existem pessoas que comem muito mal e são magras. Elas são saudáveis? Não necessariamente, né? Tem uma questão metabólica, Né? uma coisa do É, tipo. Porque sim, assim, mas é- a gente tem pessoas que comem muito mal, mas não comem, não estão acima do peso, mas tem colesterol alterado, né? Pode ter Por uma isso que não tem resistência à fórmula, né? insulina, É. pode ter a gordura visceral. Tem paciente que está dentro do peso lá padronizado que tem esteatose hepática, gordura no fígado. Da anatomia, do funcionamento, né? Por isso que não tem uma Que fórmula, cada um né? é cada um, como ela diz, é uma conversa específica para quem é, o que é, Isso. qual o objetivo que você quer com isso, né? Exatamente. É um mundo Agora, assim. Aquilo que a gente estava falando sobre a relação, E né? ó, tem criança assim já. Eu conheço. Hoje a gente também, tem eu aí conheço. diabetes infantil, crianças com Obesidade colesterol, infantil tá aumentando, né? obesidade Sim. infantil, e isso aconteceu por vários fatores, né? Primeiro que a gente brincava na rua, igual você falou, hoje se brinca muito pouco na rua. Isso. Pouco sai né? de casa, né? O Então- sentido que se dá à nutrição, né? Ao alimento, eu acredito, né? Eu posso estar errado, não sei, mas eu acredito que seja o motor inicial, o motor de partida, né? É tanto que o Freud ele desenvolveu a teoria do desenvolvimento psicossexual e tem a fase oral, né? Que é quando você está ali, você sente um prazer pelo canal, obviamente, oral, né? Você entende que há ali uma satisfação das suas necessidades básicas, então a mente, o corpo, né? O sistema organísmico e seus processos psicobiológicos, ele entende ali que você está em segurança, você está seguro, né? Você tem ali as suas necessidades, aquele afastamento do desprazer pela inserção do alimento, né? Que está ali satisfazendo as necessidades básicas e primárias do ser humano, ali é o ponto inicial do sentido que se dá à relação com o alimento, né? Então, inúmeras combinações. Eu posso estar aqui com uma comida de qualidade, deliciosa, bonita e gostosa, mas eu estou apertando a boca do menino e botando assim, ó, engole, Exato. vai ficar horrível. Eu posso dar um dogão de 3 dias atrás. Não, tô brincando. Né? Sim. Mas aí sim, então, o sentido que se deu, aquilo que se experimentou, aquilo que ficou registrado, né, no seu sistema organísmico, psíquico, a lembrança que é trazida, né, depois pela repetição, pela busca desse prazer, enfim, é muito mais, né, do que aquilo que a gente pode pensar que é. É Por uma isso- experiência, né? Isso. Por isso que é Experiência. importante esse assunto. A gente sempre fala isso, né? É, cara. No Não, final eu tava pensando aqui, né, já no finalmente aqui, eu dizendo, cara, que há outras coisas pra gente conversar ainda tem mais muito aqui. ainda pra gente conversar. Então se prepare que a gente vai te avisar. A gente vai vir com aí. mais novas Porque novas tem polêmicas muito, e tem novas muito. questões. A gente fazer tem um muito. novo episódio com ela. Tem muita coisa ainda, né? É. O objeto de transição, aquilo, o sentido que se deu, né? Do alimento, né? Daquilo que foi sendo passado e, de certa forma, disfarçado, né? Como o prazer e a repetição, o mecanismo natural do ser humano de repetir o movimento em direção ao prazer e a direção contrária ao desprazer. Porém, a gente afasta desprazer com prazer, tanto que a mente ela pode induzir um sistema, ou melhor, a mente ela pode induzir um estado de desprazer justamente para que você Para que você entenda busque, né? e busque aquilo, né? Por que as propagandas antigamente elas eram fortes muito mais do que as de hoje? Aí veio o CONAI, começou a regulamentar, né? Porque antigamente era compre batom, então pipoca na panela, começa a requebrar, né? Pipoca com sal, aí você já tá salivando ali. Né? Então, o Pavlov, ele observou isso aí nos experimentos dele. Tinha, né? inclusive, uma propaganda, não sei se é da época de vocês, mas era um cara, tipo, numa região super árida, assim, com muita sede, rastejando, e era assim, provoque a sua sede até não aguentar mais. Sim. E era um refrigerante.
Olha aí. Né? Ainda tinha um você cara que tinha- comprava um pastel e abria a mala com Sprite dentro, assim, né? Exatamente. Então, aquela Até o né? né, gera ali Exatamente. Isso. né, uma resposta de condicionamento operante, né? E por isso que a gente liga, né? Eu não sou psicóloga, sou nutricionista, mas assim, Acho que tem muitos psicólogos, né? cada vez mais eu vejo a necessidade da gente entender o mínimo e, inclusive, estou fazendo a minha pós-graduação em neurociências e comportamento Massa. para isso, porque eu entendi assim que se eu não conseguir, no mínimo, ter essa compreensão, o meu atendimento ele fica muito prejudicado. Isso. Sim. Né? Tá, Porque eu não atendo, eu atendo pessoas, né? Então eu tenho que ter essa visão. Não tem uma fórmula. Né? Não você tem não vai uma avaliar o fórmula, né? sintoma, você não vai cuidar do sintoma, né? É o contexto geral. E é quando você falou, né? Esse provocar o desconforto para depois você buscar o prazer no conforto, muitas vezes ele está ligado, né, a toda essa questão assim da pessoa ter um dia ruim. Isso, merecimento. Ela tem um dia, eu tive um dia ruim, eu tô cansada, estressada, deu tudo errado. E daí ela fala, não, se eu tô tão desconfortável aqui, onde que eu busco conforto? Isso. O que é fácil para mim? O que é acessível para mim? O que não vão me julgar? Alimentação, né? A comida. Perfeito, perfeito. Inclusive, é produto do mecanismo de crença permissiva, né? Você, olha como eu estou sofrendo, agora eu vou poder comer sem Isso. culpa. Né? Você se causa ali inconscientemente, vamos dizer assim, há um processo oculto, né? Que vai te gerar esse desprazer justamente para que você busque e tenha ali um gozo de satisfação sem tanta culpa, né? Exatamente. É por aí. Show. Amiga, a gente só quer agradecer pelo seu tempo. Obrigada. Mas Maravilhosa. esse meu Falamos suspiro sobre foi porque tem tanta coisa ainda, né? muita informação e a gente foi para vários leques. Mergulhamos nos pais, nas crianças, nas companheiras. É assim, quando a gente termina, a gente sempre tem uma brincadeira no final. Só que a gente está entrando agora na nossa segunda temporada e a gente mudou. Hoje a gente está fazendo o Pensamento PaiCast. Então é onde você vai deixar para a gente uma mensagem. O que é que você poderia deixar de mensagem para os pais ou para, né, deixa eu ver aqui, para melhorar a alimentação dos seus filhos? Sei lá, uma leitura ou alguma coisa, sei lá, qual a sua mensagem? A gente falou de vários tópicos e várias dicas aqui do que ele fazer. Mas, assim, uma mensagem nesse sentido, o que é que você pode deixar para esses pais aí que estão se aventurando e que, inclusive, não comem frutas e podem melhorar? Como você criou o domingo da panqueca, né? Que isso é maravilhoso, que é uma... Pô, né? Então, assim, o que é que você diria? Uma mensagem sua para a gente finalizar. Eu acho que os pais precisam se envolver com a alimentação dos filhos, né? Devem ter interesse pela alimentação também, porque muitas vezes a alimentação é colocada muito dentro do lado da mulher. Isso. Como é a mulher que amamenta, então quem é responsável pela alimentação é a mulher, né? A mulher que é responsável em fazer a compra, em preparar o alimento, em colocar o alimento. Então, os pais têm que participar mais desse processo, né? A gente entende que a vida é corrida, mas é corrida para todos. Né? Então, isso precisa acontecer. A amamentação ela é exclusivamente da mulher, mas tudo que envolve a alimentação de uma criança, de um filho ao longo da vida, não é exclusividade materna. Isso. A participação do pai é muito importante. Tome. Né? A figura do pai é muito importante. Mesmo que seja para estar ali perto, do lado... Mesmo para se interessar mesmo. Você gosta? Por que você gosta? Por que você não gosta? Por que você não gostou? Eu já fiz com vídeo assim. E é muito importante. Fecha o olho. Né? Prova, bota a comida na boca, fecha o olho, se concentra ali exatamente naquele processo ali, né? A textura, o gosto, o cheiro. Exato. Tudo isso, né? É uma experiência. E muitas vezes tentar, assim, se você não consegue ter uma participação tão efetiva, tentar fazer isso... em rituais, né? Algumas cápsulas. Até porque você vai gerar uma memória no teu filho maravilhosa, Exato. né? Exato. Ele vai crescer, por exemplo, como eu contei para vocês, que lá em casa, domingo, o meu marido que prepara as panquecas.
Então, isso já gerou uma memória no meu filho, na qual tem a participação do pai e que Fantástico. ele vai levar isso para a vida. E essa é uma dica que, né, Excelente essa dica. que a gente, Vai inclusive, virar podemos adotar, corte, né? E vamos adotar. né? E assim, falando até É do isso, a Masterchef. a mulher né? amamenta, mas né, não é só. Exato, foi excelente. E assim, eu lembrei de duas coisas, né? Tem no Masterchef, às vezes o Jacan diz assim, ele prova ali a comida e diz, olha, eu lembrei da minha avó lá Exatamente. na cidade tal, na França, quando eu tinha tantos anos. Leva direto, é um totem mesmo, assim, como se fosse um túnel, né? Como é que eles chamam? Uma ponte de Einstein-Rosen Memória psíquica que afetiva. leva você diretamente para aquele máximo que você consegue alcançar do resgate, né? Da sensação. Memória afetiva. Exato. E mais uma coisa, você falou, né, que o papel da amamentação é exclusivo da mulher, né? Mas você assistiu Entrando numa Fria? O Robert Péssima, De né? Niro. Robert De Niro, ele tem um. Colocava ali. peito, Ah, é? né? Taca o leite e bota... Mas é É isso. show. É Obrigada, isso. obrigada. Não, a gente que Nossa, agradece. foi A gente que bom agradece. demais. Agradecemos e... Obrigada. Beijo a Posso todos. confessar uma coisa? Pode, Sim, deve. Bem claro. podre minha. Hã? Ô, vamos. Vai. Esse aqui é o lado bom. Vai. Ó, existe a ideia de que nutricionista é perfeito, né? Não, nutricionista come tudo certo e tal. Você falou que você tem esse vício na Coca-Cola, Sim. que te dá essa sensação e Sim. tal. Eu tenho um alimento, gente, que não tem qualquer defesa nutricional. Não existe defesa. Esse não tem defesa. Cebolitos, eu adoro. Ah, mas Cebolinha. é... Caraca, mas aquilo é bom. Cebolitos é muito. Então é muito ruim isso, né? Mas é isso. É ruim, mas Olha é aí. bom, né? Mas depende do contexto. Se É. tiver um contexto bom, cebolitozinho de vez em quando. Saúde é bom. igual dinheiro. bom. Se você passa Olha a aí. semana inteira se Ela tem um cuidando, se dia que ela hidratando. pode se Vai dar o rolar um luxo. É cebolitos. meu dia que eu vou tirar Eu a vou foto abrir. com um vidrinho assim com cebolitos. Ela tira a foto, Eu um tenho. drinkzinho do lado. Exatamente, exatamente. Obrigada. Obrigado, gente. Nossa, a Obrigado gente que demais. agradece. Gente, sigam, curtam, compartilhem. E Tava faltando, vamos pra né, próxima, né? todos eles. É, cara. Tava com saudade, né? Valeu.